Olá, essa primeira aula aqui é sobre probabilidade e distribuição binomial e teste de Q². Pois bem, probabilidade então nada mais é do que o número de casos favoráveis de um evento sobre o número de casos totais. Então, de certa forma, isso é um valor de proporção, um valor de frequência, né? A gente vai aprender isso aqui porque a gente vai precisar disso em disciplinas como genética de populações e até mesmo em genômica. A gente precisa desses cálculos de frequências aléricas, né, para fazer estudos de associação, estudos de diversidade, com marcadores mais comuns como microsatélites também. A gente precisa de calcular frequências aléricas para calcular matrizes de distância. Então, o uso de probabilidade é bastante grande na genética de forma geral, particularmente na genética de populações, nos estudos de diversidade e também, mais recentemente, nos estudos voltados para a genômica. Temos algumas propriedades, né, das probabilidades, que a probabilidade de um evento qualquer A, ele é maior do que 0, menor que 1, então, ou maior que 0, menor que 100, se estiver na escala de percentual. A probabilidade de um evento S é igual a 1, sendo S o conjunto de todos os resultados possíveis ou universo. Um exemplo aqui poderia ser você lançar uma moeda e sair cara ou coroa, né? Então, todos os possíveis eventos estão contemplados, já que quando eu lanço uma moeda, ou vai sair cara ou vai sair coroa. Não existe outra possibilidade. Somando esses dois eventos, então eu vou ter 100%. A probabilidade de um evento φ é igual a 0 se φ não pertencer a esse espaço amostral. Então, se eu lançar um dado, qual a probabilidade de sair cara? Não existe cara, né, nos eventos possíveis no lançamento de um dado. Então, esse evento não pertence a esse espaço amostral. Essas são algumas propriedades. Esse exemplozinho aqui a gente vai trabalhar durante essa aula, né? A gente vai considerar, então, cor de olhos, voltando aqui, cor de olhos para esse genótipo aqui. O encontro de dois indivíduos com esse genótipo e o castanho a gente vai considerar que seja 3/4 e o azul a gente vai considerar que seja 1/4. Um exemplo bem simples, fazendo uma simplificação também aí nessa característica cor de olho. E também com relação, além da cor de olho, a gente vai colocar aqui a questão de sexo, sendo menino ou nascendo menina. Então, qual seria a probabilidade então, de ser menino e ter olho castanho? É a probabilidade de ser menino, né, que é meio, é determinado por cromossomos sexuais, aqui, vezes a probabilidade de ser castanho, que é 3/4. Então, nós teremos 3/8. Menino de olho azul, então teríamos 1/8. Menina de olho castanho, meio vezes 3/4, 3/8. Meninas de olhos azuis, meio vezes 1/4, 1/8. Esse exemplozinho a gente vai trabalhar, além de um outro exemplozinho com marcadores moleculares, para já começar a ter a ideia de aplicação de marcador molecular. Embora um exemplo com marcador molecular, em termos de aplicação, seja exatamente igual a isso aqui. A gente vai trabalhar então algumas leis de probabilidade que auxiliam então no cálculo da determinação de probabilidade. Então a gente vai avaliar o evento, encaixar dentro de uma lei de probabilidade e tentar resolver a questão. Isso facilita, auxilia nesse cálculo então da determinação de determinadas probabilidades. A primeira lei que a gente vai ver, então, é a lei do produto. A gente conhece essa lei também como lei do E, a probabilidade de ocorrer um evento e outro. Então, ela auxilia no cálculo da probabilidade de ocorrência simultânea de dois ou mais eventos. Ela pode ser de duas formas. Os eventos podem ser independentes, se for esse o caso,
se a ocorrência de um não influenciar na ocorrência do outro, a probabilidade de ocorrer um evento e outro é a probabilidade do primeiro evento vezes a probabilidade do segundo evento. Então aqui temos uma aplicaçãozinha, um exemplo numérico. Qual a probabilidade de nascer menino? A gente já sabe que é meio, porque a determinação é em função de cromossomos sexuais. E esse ter olhos azuis, daqueles dois do encontro de alelos daqueles dois indivíduos do genótipo azinho vezes azinho. A gente já sabe que isso aqui é 1/4. Então, meio vezes 1/4, né, que a gente vai ter o valor de 1/8. Eu posso fazer isso porque o caráter sexo, né, ele não tem relação de dependência com o caráter cor de olho. Provavelmente eles não estão, os mesmos genes não controlam essas características, nem estão ligados, né? Na verdade, o sexo é determinado por cromossomos sexuais e a cor de olho por alelos que estão em regiões específicas de cromossomo. Então, eles não guardam relação de dependência, de relação entre eles. A aplicação em termos de marcadores moleculares, vamos ver aqui, a gente vai usar esse exemplozinho ao longo da aula. Então, são classes fenotípicas e probabilidades esperadas da segregação conjunta de dois marcadores moleculares dominantes. Então, é um tipo de marcador que não permite que a gente calcule, identifique os heterozigotos em uma população F2 oriunda de uma população F1 duplo heterozigoto. Então, é como se fosse azão, azinho, bezão, bezinho, acasalando com azão, azinho, bezão, bezinho. Isso avaliando essa prole aqui em uma população que F2. Tá? Então, a gente pode... É aquele clássico, né, como se fosse a segunda lei de Mendel para eventos independentes. Então, a gente vai ter o azão traço, bezão traço na proporção de 9/16. Em termos de marcadores moleculares, como ele não diferencia o azão azinho do azão azão, então azão traço tem a marca, a bezão traço tem a marca. Então, qual seria a probabilidade dos dois portarem a marca? Seria 3/4 vezes 3/4, aqui é a lei do produto, né, para eventos independentes, que é igual a 9/16. Azão traço, bezinho, bezinho. O azão traço, então, caracteriza a presença da marca. E o bezinho, bezinho seria a ausência da marca, que é 3/4 vezes 1/4, 3/16. O azinho, azinho, bezão traço vai estar na proporção 3/16, que é 1/4 vezes 3/4. Então, aqui seria a ausência da marca relacionada a esse genótipo e a presença da marca a esses genótipos, né, que vão ser mais de um aqui. E o duplo recessivo, ausência da marca, 1/4 vezes 1/4. Isso aqui é a segunda lei de Mendel, né, expressa então em um exemplozinho com marcadores moleculares. Então, aqui seria uma pergunta que seria o seguinte: qual a probabilidade de ocorrer indivíduos que apresentem simultaneamente bandas para os dois marcadores? Então, se a gente considerar que esses dois locos aqui são independentes, ou seja, estão em cromossomos diferentes ou a uma distância muito grande que permita que eles se segreguem independentemente, a probabilidade de ocorrer A traço, B traço, já que eles são independentes, é a probabilidade de ocorrer A traço vezes a probabilidade de ocorrer B traço. Tá? É 3/4 vezes 3/4, 9/16. Então, esse é um exemplo de lei do produto para eventos independentes com essa aplicação aqui a marcadores dominantes. Um segundo aqui, então, seria a lei do produto para eventos dependentes, né? Então, aqui o caso que o evento A ele guarda uma relação de dependência com o evento B. A fórmula, então, seria a probabilidade do evento A vezes a probabilidade do evento B barra A. Esse B barra A a gente lê probabilidade de ocorrer B dado que tenha ocorrido A. Da mesma forma, eu posso escrever isso
que é a probabilidade de ocorrer B vezes a probabilidade de ocorrer A, dado que tenha ocorrido B. Isso aqui é uma probabilidade o quê? Condicional. Ok? A probabilidade condicional, ela faz parte do teorema de Bayes e ela é muito aplicada atualmente em vários estudos das ciências biológicas, das ciências agrárias, como zootecnia, agronomia, sendo utilizada em estudos de diversidade, em estudos de associação dentro da genômica, é uma coisa muito importante e é um conceito básico aqui que a gente vai ver dentro da ideia de probabilidade condicional. Então, o evento A, ele guarda uma relação de dependência com o evento B. Um exemplozinho aqui de genética tradicional, a gente pode trabalhar com características ligadas ao sexo, como, por exemplo, o daltonismo. Então, o daltonismo na espécie humana é um gene ligado ao sexo. A perguntinha aqui é a seguinte: qual a probabilidade de nascer uma menina daltônica desse casamento aqui, de uma mulher que tem esse genótipo XDzão Dzinho, com um homem que tem esse genótipo XDzão Y? Então, o cromossomo Y, para daltonismo, hemofilia e outros que são com essa mesma herança, né, que a gente chama de gene ligado ao sexo, o cromossomo Y não carrega genes relacionados a essa característica. Nessa imagem aqui dá para a gente ver melhor. Então, cromossomo X e cromossomo Y de mamífero, a gente tem uma região em amarelo aqui, que é a região não homóloga ou diferencial do X, que é gene ligado ao sexo, esse exemplo do daltonismo, também da hemofilia. Então aqui tem genes que não tem aqui no cromossomo Y. Essa região azul aqui é a região não homóloga ou diferencial do Y, a gente chama de genes holândicos. Os exemplos aqui são aqueles pelos no pavilhão auditivo, né? Então, se o pai tem, ele vai passar para o filho, né? Ele vai ali na linha paterna. E nós temos também regiões de homologia entre X e Y, ou seja, tem o loco no X e tem o loco correspondente no Y. A gente chama isso aqui de gene parcialmente ligado ao sexo. O exemplo que a gente está trabalhando aqui para caracterizar a dependência são genes que estão localizados somente no cromossomo X, sem correspondência no cromossomo Y. Então, do casamento desses dois indivíduos aqui, qual que é a probabilidade de nascer uma menina daltônica? Se eu esquecesse e considerasse isso aqui, esses dois eventos independentes, qual que é a probabilidade primeiro de nascer menino? Então, é uma determinação por cromossomos sexuais, é meio. Ok? Qual que é a probabilidade de ser daltônico desse casamento dessa mulher com esse genótipo, o homem com esse genótipo? O único que vai ser daltônico quando vai passar esse X combinado com esse Y aqui, né? Que vai ser 1/4. Então eu poderia dizer, se eu esquecesse da relação de dependência, dizer que isso aqui é meio vezes 1/4, que dá 1/8, e dizer que a probabilidade desse evento aqui seria 1/8. Tá? Só que a pergunta é uma menina daltônica. Esse que tem essa probabilidade de 1/4 aqui de ser daltônico, ele é XDzinho Y, ele é um menino. Então não existe essa probabilidade. Então isso aqui está errado. Eu tenho que usar essa estrutura aqui da probabilidade condicional. A probabilidade de ser menino, meio, vezes, a probabilidade de ser menina, meio, vezes a probabilidade de ser daltônico, dado que você é menina. O daltônico não é menina, é menino. Então não existe essa probabilidade. Então seria meio vezes 0. Essa probabilidade é igual a 0. Extrapolando para aquele exemplo de marcadores moleculares, essa dependência poderia ser caracterizada por genes localizados no mesmo grupo de ligação, ou seja, no mesmo cromossomo, né, esses locos, e que eles estão próximos. Então, eles não estão segregando independentemente como as características, por exemplo, da segunda lei de Mendel. Né? Existe uma dependência entre eles. Então, nesse caso, a probabilidade de um indivíduo
apresentar as duas marcas, ou seja, a zão traço, lesão traço, ela não vai ser igual no exemplo anterior, quando a gente estava falando de genes independentes, de locos independentes, que é 3/4 vezes 3/4. Ela vai depender então de uma frequência de recombinação. A frequência de recombinação, ela mostra o quão ligados esses dois locos estão. Isso faz parte também de um conceito importante que a gente estuda mais adiante na genética, que é a parte de desequilíbrio de ligação. Tem tudo a ver então com os estudos de associação em genômica, com aplicação em melhoramento animal, com aplicação na genética humana. Então, o resultado final dessa perguntinha aqui é esse, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas seria 3/4 menos R sobre 4, que multiplica 2 menos R. Isso aqui, então, daria o valor de probabilidade, não simplesmente a gente multiplicar 3/4 por 3/4. Então, esse conceito de probabilidade condicional está dentro desse teorema de Bayes, que tem uma aplicação muito grande. Esse artigo aqui do médico geneticista Sérgio Danilo Pena é interessante que seja lido, ele é bem simples e mostra várias aplicações do teorema de Bayes nos estudos atualmente. A gente utiliza muito, na minha área de estudo, a gente utiliza muito como método de estimação em avaliação genética e também, mais recentemente, como método de estimação de efeitos de marcadores moleculares, marcadores SNPs, em seleção genômica, em associação genômica ampla e em estudos de diversidade. Mais recentemente, os estudos mais voltados para a biologia, dentro da genética envolvendo estudos de diversidade, tem também utilizado bastante os métodos bayesianos em suas análises. Então, é um estudo que vale a pena, é um artigo que vale a pena ler e a gente pode discutir isso em sala de aula. Mostrando aqui que é o teorema de Bayes, nada mais é então que uma probabilidade condicional, que é a probabilidade do evento AI dado B é igual a probabilidade de B dado AI vezes a probabilidade AI sobre a probabilidade de B dado A1 vezes a probabilidade de A1. Isso aqui está generalizado, né, até o enésimo evento. Aqui um exemplo numérico de teorema de Bayes, que eu posso discutir isso aqui em sala de aula. Pois bem, então, saindo da lei do produto, agora a gente tem a lei da soma. A lei da soma é a lei do ou, a probabilidade de ocorrer um evento ou o outro evento. Então, são aqueles cuja ocorrência de um elimina a possibilidade de ocorrência do outro. E a gente pode ter dois tipos também. Tem os mutuamente exclusivos e os não mutuamente exclusivos. Então, vamos ver esse aqui primeiro, mutuamente exclusivo. A probabilidade de ocorrer A ou B, se eles forem mutuamente exclusivos, é a probabilidade de A mais a probabilidade de B. Exemplozinho numérico aqui para fixação. Qual a probabilidade de ocorrer menino de olho castanho? A gente já viu que a probabilidade de ser menino é meio e ter olho castanho é 3/4, então meio vezes 3/4, essa é a primeira parte que compõe a lei do produto. Só que nós temos um ou aqui, então temos que somar essa primeira aqui, parte com essa segunda parte. Ou uma menina, que tem a probabilidade de meio, vezes 1/4, que é a probabilidade de olhos azuis. Tá? Então a probabilidade de menino de olhos castanhos, 3/8. A probabilidade de menina de olhos azuis, 1/8. E aqui eu vou somar esses dois valores, 3/8 mais 1/8 igual meio. Por quê? É a probabilidade de ocorrer um evento ou outro para eventos mutuamente exclusivos. Um exemplo da aplicação então com os marcadores moleculares, né? Qual que é a probabilidade de ocorrer A traço, B traço ou Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho? Isso aqui então é ocorrer. O marcador é o mais, que é esse aqui, que é 9/16, está aqui. E esse aqui é o menos, né, ó, que é 1/16, que está aqui. Então, a probabilidade de ocorrer um ou outro é somar, desde que eles sejam mutuamente exclusivos. Se for esse aqui, não vai poder ser esse. Então,
resultado final vai ser 10 sobre 16. Aqui é só uma ilustração do que é um marcador dominante, o que é um marcador codominante, né? Marcador dominante, então, a banda fica na mesma altura para o genótipo homozigoto dominante e para o heterozigoto, então não consigo distinguir os dois. E para o recessivo eu tenho a ausência do marcador. Um exemplo aqui é o RAPD. Os marcadores microsatélites, o SSR, são marcadores codominantes que permitem que eu distingua heterozigotos de homozigotos. Então o azão apresenta uma banda nessa altura, o azãozinho apresenta duas bandas, uma nessa altura relativa a esse e uma nessa altura relativa a esse, e o recessivo nessa altura. Então eu consigo distinguir homozigotos e heterozigotos. Isso aqui é muito importante na genética de populações, esse tipo de marcador, porque ele permite cálculo de frequência alélica. E isso é subsídio para estudos de diversidade e N outros estudos. Esse aqui é aquele mesmo exemplo que eu falei anteriormente, que a gente já discutiu. A lei da soma para eventos não mutuamente exclusivos, né? A ocorrência de um não elimina a ocorrência do outro, né? A ocorrência do evento A não exclui a possibilidade de ocorrência do evento B. Então, não é simplesmente somar a probabilidade A com a B. Eu tenho que excluir aquele ponto de interseção. É como naqueles estudos de conjuntos, que eu tivesse aqui evento A e evento B, né? Esse primeiro conjunto fosse o evento A, esse segundo fosse o evento B. Então, se eles são não mutuamente exclusivos, a ocorrência de um não impede a ocorrência de outro. Se eu pegar a probabilidade A, que é todo esse evento, está aqui. Se eu pegar a probabilidade B, que é todo esse conjunto aqui, está aqui. Essa área de interseção ela estaria sendo somada duas vezes.